Nós vamos meditar na palavra e eu dei o título da minha mensagem hoje. O Deus que se revela em 4 nomes. Todos vocês sabem que a Bíblia é dividida em 2 grandes partes. 2 partes bem distintas. A primeira nós chamamos de Antigo Testamento e a segunda nós chamamos de Novo Testamento. Mas na verdade, a Bíblia deveria ser chamada de Bíblia hebraica e Bíblia cristã. Era para ser assim. A Bíblia hebraica é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Os judeus não chamam de Antigo Testamento. Os judeus chamam de Tanakh, ou Tanakh. O que nós chamamos de Antigo Testamento, os judeus chamam de Tanakh, ou Tanakh. Não sei falar, minha pronúncia hebraica é falha. Porque Tanakh é um acrônimo de 3 partes distintas. O Antigo Testamento. A Torá, que é a lei. O Neviim, que são os profetas. E o Ketuvim, que são os outros escritos. Provérbios, Eclesiastes, Ruth, os outros textos da Bíblia. Aí você me pergunta assim, diz Ricardo, por que é que os cristãos chamam de Antigo Testamento? Nós chamamos de Antigo Testamento porque nós, cristãos, numa visão cristã da Bíblia hebraica, nós entendemos que toda a Bíblia hebraica é uma preparação, é uma pré-revelação, é uma intuição de Jesus. Toda a Bíblia hebraica está nela contida a pré-revelação, a pré-intuição ou a pré-imaginação de Jesus, do Messias. Tudo nela, na Bíblia hebraica, tem Jesus. Tudo. Para nós, os cristãos. Isso significa que, se nós entendemos que a Bíblia hebraica é uma pré-revelação de Jesus, aí nós chamamos de Antigo Testamento. De uma antiga aliança que Deus tinha com Israel, mas tinha com Israel para que Israel fosse o lugar, a cultura, a família, a linhagem de onde vinha o Messias. Então, por exemplo, na Bíblia hebraica, já no texto do Gênesis, já fala, isso para nós cristãos. Estou falando para nós cristãos. Já no Gênesis, a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, já fala de Jesus. Quando Deus está falando com Eva, depois do pecado, e diz a Eva que da sua semente, vou até dar o endereço, Gênesis 3,15, da sua semente viria, ou da semente da mulher, viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas a serpente ia ferir o seu calcanhar. Já lá no Gênesis.
E se você for lendo a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, você vai ver alegorias, metáforas, simbologias do Antigo Testamento que falam de Jesus. Por exemplo, no livro do Êxodo, Moisés, no Deuteronômio capítulo de número 18, no Êxodo, que é tanto o Êxodo está no Deuteronômio como no livro do Êxodo, Moisés prevê que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele e queria ser o redentor de Israel. E aí, no Êxodo, né, no evento do Êxodo, você tem então várias imagens. A gente tem na linguagem do Brasil, na cultura ocidental, nós temos a ideia do bode expiatório, né? Quem é o bode expiatório? Bode expiatório é aquele a quem nós jogamos a culpa, né? Na cultura popular. Estou nem falando de religião, não. Bode expiatório. Fulano de tal é o bode expiatório dessa história. Não, ele é o bode expiatório dessa família. Não é o bode expiatório desse crime. Foi o bode expiatório dessa corrupção. Então, o bode expiatório é aquele a quem nós jogamos a culpa, mas isso é bíblico. Porque em Levítico 16, versículo 21 em diante, fala que o sacerdote iria colocar a mão sobre a cabeça de um bode. Olha que uma linguagem bem parecida, quer dizer, lógico que ela é toda alegórica, né? Ela é toda metafórica, é uma metáfora. Coloca a mão sobre a cabeça de um bode, e quando ele colocar a mão da cabeça de um bode, ele transfere a culpa de todo o povo para aquele bode, e manda o bode para o deserto. Vai embora, sai daqui. O bode tem que ir embora e vai para o deserto. É uma linguagem que vai nos lembrar a ideia de Jesus tomar sobre si o pecado de todos nós, fora da cidade de Jerusalém, onde ele é crucificado. E aí você tem do Cordeiro Pascal, que é a mais conhecida, outra imagem de Jesus, pega o sangue de um cordeiro e põe no umbral da porta, põe no portal da porta esse sangue, que quando vier o anjo da meia-noite, que estiver matando os primogênitos, quando ele ver o sangue, ele passa por cima desse sangue. É o sangue do cordeiro. Assim, eu podia falar de vários, né? A serpente de bronze. Israel estava sendo picado por serpentes, e aí Deus diz, em Números capítulo 21, que eles fizessem uma serpente de bronze, e que fosse levantada numa estaca, e todo mundo que olhasse para essa serpente, bastava o olhar para a serpente, a pessoa seria curada da picada, do veneno da serpente. E talvez assim, o texto mais forte que nós temos para falar de Jesus é o texto do servo sofredor de Isaías, capítulo 53. Quer dizer, ele fala de Jesus, é Jesus aqui. Quando ele diz que o meu servo cresceu, é um broto que nasce da terra, Isaías 53, é um broto que nasce da terra. Ele é a raiz de uma terra seca. E não havia nada nele que fosse bonito. Isso aqui já viu algum retrato de Jesus pintado por europeus? Meu, Jesus é um gato. É lindo, olhos azuis, um olhar. Aí o Isaías diz assim, não, ele era não desejável.
a gente olhava para ele e virava o rosto. Tão feio. Talvez, lembrando da cruz, está todo esbofeteado, cheio de hematomas. Você sabe que o rosto, quando qualquer pancada no rosto, o hematoma, ele cresce rapidamente. Imagine, Jesus foi esbofeteado no rosto, está com hematomas, está todo rasgado, está todo cuspiro no rosto dele, ele está desfigurado na cruz. Aí Isaías diz assim: não havia nada de belo nem de majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse a ele. Foi desprezado e rejeitado de todas as pessoas. Ele era homem de dores, de sofrimento. Conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o nosso olhar. Mas eu não quero falar dessas imagens de Jesus no Antigo Testamento, nenhuma delas, nem da serpente, hoje, né? Da serpente de bronze, nem do servo sofredor. Eu quero falar de uma outra, pré-revelação de Jesus, que está lá no Antigo Testamento e que aponta para quem ele vai ser um dia. Porque lembrem, o texto que eu vou ler para vocês agora, Isaías, foi escrito pelo menos 750 anos antes de Jesus. Então, na Bíblia hebraica, na opinião dos cristãos, na Bíblia hebraica, tem uma pré-revelação de quem um dia Jesus vai ser, como ele vai ser, de que jeito ele vai ser. Isso está escrito em Isaías 9,6. Diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Lembrem-se, 750 anos antes dele nascer. O governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso. Numa outra tradução diz Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. 4. Falei para vocês que eram 4 maneiras em que Deus se revelava a nós. 4 nomes de Jesus. Vamos refletir nessas 4 afirmações? Primeiro, que ele é maravilhoso conselheiro. O que significa que ele é maravilhoso conselheiro? Que ele é um mentor formidável. Quem é o conselheiro? É um mentor. Alguém que nos guia pela mão. É um guia incrível. Ele é um interlocutor esplêndido. É um mestre extraordinário. Está falando, ele vai ser assim um dia. Um maravilhoso conselheiro, um mentor formidável, um interlocutor esplêndido. E ele é um mestre formidável. Então Jesus nos é pré-apresentado como alguém que nos orienta, como alguém que pondera conosco as alternativas nas nossas decisões. Eu vou tomar uma decisão. Caso ou não caso com a Maria? Caso ou não caso com José? Senhor Jesus, qual é a tua vontade? Aí Deus diz para o rapaz ou para a moça: qual é a minha vontade? A minha vontade é que você seja madura, que você seja
sábio, que você não vai casar só porque está com febre de paixonite, que você, nessa decisão, quer dizer, ele pondera conosco as alternativas, mas a decisão vai ser sua, hein? Então Jesus é apresentado para nós como sendo um maravilhoso conselheiro. Daí eu quero fazer uma observação com vocês aqui agora. Porque em Mateus capítulo 16, no versículo de número 24, está escrito assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu seguidor, minha seguidora, significa o quê? Se alguém quer. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Porque Deus é amor e o amor não obriga. Nenhum amor obriga. Amor que obriga não é amor. Amor não se força. Amor não deixa ninguém sem alternativa. Amor não deixa ninguém sem alternativa. Então, se alguém quer vir após mim, você quer? Então, se você quer, você não é obrigado, mas se quer, eu serei seu conselheiro. Se alguém quer vir após mim, eu serei seu conselheiro. Quer dizer, as suas decisões vão ter o input, vão ter a colaboração, vão ter a informação, vão ter a força do que eu falar. Significa que você pode tomar decisões a partir da filosofia. Você pode tomar, você diz assim, olha, eu fiz a minha opção e o meu conselheiro é filósofo fulano de tal. Tudo bem. Eu oriento a minha vida a partir da filosofia de Beltrana. Tudo bem. Mas nós, cristãos, orientamos nossas vidas a partir de Jesus. Ele é a nossa informação principal. Ele é o nosso chão. Ah, eu não concordo, pastor Ricardo. Não é obrigado, é se quiser. Quem quiser ser meu seguidor, vai orientar a sua vida a partir da minha orientação, da minha mentoria, do meu discipular. Quer? Então tem, não é obrigado. Aí você diz assim, eu quero ser seguidor de Jesus, pois tem implicações. Porque o Novo Testamento está lotado de informações de Jesus de como você deve viver. Quer ver? Estou até fazendo uma nova brincadeira aqui com números. Eu vou dar uma amostra para você que se você quiser viver todo dia do mês, do dia 1º ao dia 31, vou considerar o mês de 31. Você tem um conselho de Jesus para cada dia do mês, de como viver. Cada dia do mês. Quer ver? Eu vou dar até o endereço. Por entrar pela porta estreita da vida, saia da porta larga.
Mateus 5:13. No dia 2 do mês, reconcilie-se com seu irmão antes de vir adorar. Mateus 5:24. No dia 3 do mês, seja sagaz como a serpente, mas seja inofensivo como as pombas. Mateus 10:16. No dia 4 do mês, não se comporte como os hipócritas, que praticam uma religião exibicionista. Mateus 6:5. Dia 5, tome cuidado de não andar perto de gente ruim. Mateus 10:16. Dia 6, fuja da ganância. Lucas 12:5. Dia 7, primeira semana, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Mateus 7:12. Dia 8, não entesoure ou não guarde tesouros no céu. Mateus, ou na terra, e sim no céu. Mateus 6:16. Negue-se a si mesmo. No dia 9, Mateus 16:24. Dia 10, partilhe com o necessitado. Lucas 3:11. Dia 11, ore por quem lhe persegue. Lucas 28. Não ande ansioso. Dia 12, primeira dúzia do mês. Não ande ansioso pelo dia de amanhã. Mateus 6:25. Dia 13, coloque como meta buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Dia 14, não ambicione sentar-se nos primeiros lugares. Lucas 14:7. Dia 15, primeira quinzena, não julgue os outros para não ser julgado. Mateus 6:34. Dia 16, trate o dinheiro como um Deus e dê a ele o nome de Mamon, porque ele vai querer destruir com a sua vida. Está escrito em Mateus 6:24. Dia 17, cuidado para não falar palavras frívolas. Mateus 12:36. Dia 18, tome cuidado com a hipocrisia, que é um fermento que entra na gente e a gente não percebe. Mateus 16:12. Convertam-se em crianças no dia 19, porque delas é o reino dos céus. Mateus 18:13. Dia 20, não seja pedra de tropeço para ninguém, diz a Bíblia em Mateus 18:6. Dia 21, se alguém pecar contra você, chame para conversar você e ele sozinho. Mateus 18:15. Dia 22, você deve perdoar sem fazer contas. E se fizer contas no perdão, que seja 70 vezes 7. Mateus 18:22. Dia 23, se você deseja almejar lugar de destaque, então comece a servir primeiro. Mateus 20:26. Dia 24, ame a Deus de todo o coração e ao próximo com as mesmas forças. Mateus 22:37. Dia 25, quando colocar a mão no arado pela obra de Deus, não fique olhando para trás. Lucas 9:62. Dia 26, comporte-se como as virgens que guardaram azeite para a noite escura e não pegaram a noite da tribulação desprevenidos. Dia 27, se você receber algum dinheiro, não seja suvina, enterrando esse dinheiro, como o homem que enterrou um talento na terra. Mateus 25:24. No dia 28, estamos terminando o mês, seja fiel no pouco, se você quiser ser colocado com responsabilidade sobre o muito. Mateus 25:23. Dia 29, saia do comodismo e se pergunte se você já fez algum discípulo para Jesus. Está escrito em Mateus, de número 28:18. Dia 30, adore a Deus em espírito e em verdade. João 4:23. E no dia 31, último dia do mês,
dê fruto e que o seu fruto permaneça. Está escrito em João capítulo 15, versículo 16. Eu estou querendo dizer para vocês assim, ele é um conselheiro maravilhoso. Acontece que nós olhamos para Jesus como uma figura idolátrica, fora de nós e que não tem nada para dizer para nós. E por isso a nossa vida cristã é uma bagunça. Por isso a nossa vida cristã é como um barco sem leme, à deriva, que vai para aqui ou para lá. Ou, como Paulo diz, é como uma pessoa que não tem rumo, porque é como um ar, um vento que vai por todo lugar e não sabe para onde está indo. Segundo, ele é chamado de Deus forte. Ele é um conselheiro maravilhoso, mas ele é um Deus forte. É um Deus poderoso. Primeiro nós temos que dizer assim, ele é Deus forte, revelado, porque isso aqui é uma pré-revelação, em Jesus. Então Jesus é a confirmação de que o Deus que o Antigo Testamento quer revelar é um Deus forte. Mas forte não como Zeus, forte não como Brahma, ele é forte não como Apolo, ele é forte não como as divindades todas, ele é um forte diferente. Porque Jesus foi Deus. E a questão para nós não é se ele era ou não Deus. A questão para nós é, o que é que significa fortaleza em Jesus? O que é que a gente entende? Deus forte é um Deus brutamonte? O que é um Deus forte? É um Deus que faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, sem pedir licença a ninguém? O que é um Deus forte? É um Deus que rege como o títere que rege a marionete, os bonecos de marionete. É o títere que mexe o fantoche com os dedos. O que é um Deus forte? Quando a gente canta aqui, Deus forte, Deus forte, Deus... Você está pensando o quê? Você tem que pensar fortaleza na perspectiva de Jesus. E o que é a fortaleza na perspectiva de Jesus? Fortaleza na perspectiva de Jesus é completamente diferente da fortaleza na perspectiva do mundo, das coisas. A fortaleza de Jesus foi a sua delicadeza. Ele foi forte não porque ele fez milagres. Ele foi forte porque ele abraçou quem não devia ser abraçado. Ele cuidou de quem ninguém queria cuidar. E ele foi forte o suficiente para ir contra uma cultura que dizia: esse tipo de gente não pode ser abraçada, esse tipo de gente não pode ser bem-vinda, esse tipo de gente não vai poder fazer parte do reino de Deus nunca. Aí ele é forte ao contradizer essa cultura e dizer: eu faço, eu perdoo essa mulher. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, pois eu vou ser mais forte do que a lei de Moisés e ela vai ser perdoada. Aleluia! Não pode uma mulher que está com
menstruação crônica, está com um corrimento vaginal que leva 12 anos e ela não se cura, e ela é socialmente impura, pois eu vou ser mais forte do que a cultura que diz que essa mulher não pode tocar em mim. Quem me tocou? Foi essa mulher aqui, impura. Pois mulher, sua fé é grande e você está curada do seu mal. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda, coisa linda. Ele é forte, porque a gente entende fortaleza não como assim, que a gente pensa assim, ó, Jesus é o Criador da terra e, portanto, sob o seu domínio estão anjos, arcanjos, querubins, serafins, estão debaixo do poder de Jesus os poderes, o caos, a ordem, as estrelas, as galáxias, as nebulosas, os buracos negros, estão debaixo do poder de Jesus os prótons, os nêutrons, os elétrons, as amebas, os vulcões, os tigres, as jabuticabeiras, estão debaixo do poder de Jesus os desertos, os oceanos, estão debaixo de Jesus as pessoas e as pessoinhas. Mas Filipenses capítulo 2, o versículo 7 e 8, nos diz que ele se esvaziou disso. Se esvaziou. Não teve como usurpação, não teve como momento de glória e dizer, eu tenho todo esse poder. E aí ele manifesta o seu poder com atitudes atenciosas. Você quer ser seguidor de Jesus? Pois ele precisa ser o seu modelo de fortaleza, o seu modelo de comportamento, ser atencioso, ser generoso, ser generosa. Eu tive uma experiência, eu tenho uma filha e tenho um neto que moram nos Estados Unidos, né? Vocês sabem. E eu estava nos Estados Unidos com a Jerusa e o meu neto, o Naran, e a gente estava tendo um problema de pneu de um carro. Eu estava aflito e andando assim na rua, um homem aproximou-se de mim e disse, eu estou com muita fome. Você me dá de comer? E quando ele disse, eu estou com muita fome, você me arranja alguma coisa para comer? Na minha cabeça, assim, veio assim, esse cara é um americano, eu sou brasileiro. Quer dizer, na minha cabeça, ele não precisa, deve ser um golpe, deve ser droga. E eu julguei aquele homem. Falei, não. E dei as costas e fui embora. E quando eu fui dormir aquela noite, minha cabeça doeu tanto, meu coração me machucou tanto. Porque eu pensei assim, Jesus teria dado as costas a esse homem, e eu dei. Eu não fui generoso. Eu julguei. Porque um leproso se aproximou de Jesus e ele não julgou o leproso, entendeu? E eu julguei, e eu não dei. Então, quando eu digo assim, Jesus é poder, o Deus forte é aquele que se manifesta na empatia, no respeito. É aquele que se manifesta forte porque é humilde, forte porque tem o poder de suplantar uma cultura militar, odiosa, violenta, e acima dessa cultura implementar
a cultura do coração manso. Cara, eu conheço crente que grita com a mulher como se ela fosse um bicho, grita dentro de casa, com os filhos. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Se você quer ser seguidor de Jesus, você tem que entender Fortaleza de outro jeito. Você quer ser seguidor de Jesus, você tem que entender generosidade numa outra dimensão. Porque Jesus nos mostra um poder que vem do respeito. E o poder que vem do respeito é maior do que o poder que vem das armas. O poder que vem da discrição é maior do que o poder que vem da argumentação. O poder que vem da hospitalidade é maior do que o poder que vem de um dogma. O poder que vem da amizade é maior do que o poder que vem da coação. Ele é um Deus forte, mas Pai da eternidade. Eu falei que eram 4, né? 4 revelações. A primeira, ele é um conselheiro maravilhoso, ele é um Deus forte, e em terceiro lugar, ele é o Pai da eternidade. Você pode entender Pai da eternidade como aquele que domina a eternidade, o Pai da eternidade. Mas eu quero ler de outro jeito. Eu acho que me permite a Bíblia ler de outro jeito. Quando diz que Jesus é Pai da eternidade, significa assim, ele revela um Pai por toda a eternidade. Porque Jesus veio revelar o Pai. E veio dizer que ele e o Pai eram um. Então ele é o Pai por toda a eternidade. Ou gostaria de até dizer assim, ele é eternamente Pai. Eternamente Pai. Para sempre meu Pai. Para sempre o meu parapeito. Pai nesse sentido. Para sempre o meu escudo. Eu já falei aqui na Betel, eu vou repetir. Eu tive uma sensação muito existencialmente transformadora no dia que meu pai morreu. Minha mãe já tinha morrido, ela morreu primeiro. Meu pai morreu. Eu fui daqui de Fortaleza, ou daqui para Fortaleza, de São Paulo, para o enterro dele. E enterrei o meu pai, que eu acho que é a obrigação maior e mais sublime e mais nobre de todos nós, enterrarmos os nossos pais. Eu levei meu pai para ser enterrado. E quando eu vinha do carro, do cemitério, para onde eu ia, me deu uma sensação assim, de orfandade, sabe? Eu já era até avô, mas me deu uma sensação de orfandade. Do tipo assim, na minha cabeça eu tinha sempre a ideia assim, se tudo der errado, eu tenho a casa do meu pai. Sabe, eu tinha essa sensação. Se tudo der errado, eu tenho onde bater na porta e dizer, cheguei, eu estou aqui. Nesse dia eu não tinha mais. E talvez você que já perdeu seu pai e sua mãe já tenha tido essa sensação. Aí Jesus vem e diz assim, a esses e a essas, que um dia vão passar por essa sensação de orfandade, você tem alguém onde reclinar a cabeça. Você tem para sempre um pai que vai entender o seu cansaço. Você vai ter sempre para você mesmo alguém que vai cuidar de você com um amor
completamente diferente de tudo. Então ele é o Pai por toda a eternidade. Mas Pai de quem? Quem aqui hoje se candidata a ser filho? Se ele é Pai por toda a eternidade. Pois deixa eu dizer, quem? Você que é bem-sucedido. E você que é falido. Você que é empreendedora. E você que foi reprovada. Você que é rico, nascido de berço de ouro. E você que respirou o primeiro ar da vida num clima de opressão. Você que é sensível e você que é malvada. Você que está cansado porque trabalha demais. E você que está desempregado sem saber o que fazer da vida. Ele quer ser pai do esperto e do ingênuo. Ele quer ser pai do excluído e do sem teto. Ele quer ser pai dos que estão sem fôlego e daqueles que estão cantando com força porque tem esperança. Ele quer ser pai dos confinados em casas de repouso e quer ser pai dos acadêmicos. Ele quer ser pai do cortador de cana. Ele quer ser pai do agricultor do MST e quer ser pai do ministro e da ministra do STF. Ele quer ser pai de todos e de todas. E a única questão é, você quer? E por último, ele é príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Qual o segundo? Deus forte. Terceiro? Pai por toda a eternidade e príncipe da paz. Eu gosto de assistir séries, eu gosto de assistir cinema. Eu e minha mulher somos cinéfilos. E eu falo para Jesus assim, eu digo, Jubes, tem uma coisa que eu não entendo. Nos filmes de Hollywood, quando a pessoa está com raiva, ou está frustrada, ou está destruída por algum motivo, a primeira coisa que faz é ir para um bar beber. Né? O cara está mal, aí vai lá para o bar e fica lá bebendo, conversando com o garçom, às vezes sozinho, ou sozinha, bebendo ali. E na minha cabeça é o seguinte, eu gosto muito de vinho e eu só entendo bebida como celebração. Quando eu estou triste, a última coisa que eu penso na minha vida é beber. A última. Não entendo. Eu digo, eu não entendo. Porque a pessoa vai para um bar beber porque está triste. Eu não entendo. E a segunda coisa em filme de Hollywood que me deixa encafifado é assim, a pessoa que está com muita raiva, ela gosta de... Nem filme, né? Bate na mesa, chuta a geladeira, vira a mesa, e esmurra a porta, e quebra tudo dentro de casa. Eu falei, cara, tá triste? Eu não vou fazer isso nunca. Veja, o que é paz? Paz é equilíbrio na tempestade. Paz não é ausência de problema. Porque senão ninguém teria paz. Paz não é ausência de problema. Paz é serenidade na hora da tribulação. Não sai chutando as coisas, pelo amor de Deus. Ele é para nós o recurso que eu tenho para não sair chutando na vida quando vem os problemas. Eu não tenho impulso de querer bater na minha mulher, eu não tenho impulso de bater no vizinho, eu não tenho impulso de chutar o cachorro, eu não tenho impulso de quebrar as coisas dentro de casa, porque ele é para mim fonte de uma serenidade, ele é o príncipe da paz. Aleluia!
Paz no hebraico é a palavra shalom. Em hebraico, paz é shalom. Então ele é o príncipe do shalom. E shalom tem um sentido muito mais profundo do que a nossa paz brasileira. Porque não é ausência de problema, você não tem nenhum texto da Bíblia, nenhum, no Novo Testamento, em que Jesus fale, venha me seguir, e que vai acabar com todos os seus problemas, vão se acabar. Tem uma igreja aí que faz uma campanha, acabe ou pare de sofrer. O lema da igreja é, pare de sofrer. Quem? Não, é uma excelente propaganda. Porque todo mundo sofre alguma coisa. Ou seja, o luto, ou seja, saudade, ou seja, dor, ou seja, problema financeiro, ou seja, problema familiar, ou seja, problema do vizinho, ou seja, problema de falta de grana. Todo mundo tem problema. Então, o shalom de Deus não é acabar problema. O shalom de Deus é outra coisa. Jesus veio para, no meio da nossa tempestade, nós temos recursos. No meio da tempestade, eu tenho recurso de atravessar essa tempestade com serenidade. Eu vou ler o texto da Bíblia, mas eu vou ler esse texto fazendo uma interpretação minha. E eu vou terminar com ele. João 14, 27. Isso aqui é a tradução corrigida e atualizada do Ricardo Gondim. Vou deixar com vocês a paz. A paz que eu vou dar é minha, disse Jesus. Não é parecida com a paz que o mundo oferece. Não fiquem desequilibrados, com medo, e não se deixem paralisar com as experiências da vida. A minha paz eu dou a vocês. Conheça Jesus como um maravilhoso conselheiro, como um Deus forte, como um Pai eternamente Pai, e como seu príncipe na paz, da paz, na tribulação. Deus abençoe, em nome de Jesus.